Enquanto dormia no metrô, um velho malandro resolveu pregar uma peça nele. Ele colocou uma garrafa de bebida na cabeça de Peter e a água foi escorrendo lentamente pelo vidro. De repente, Peter abriu os olhos e deu um salto impressionante, caindo no chão do metrô. A cena deixou todos ao redor boquiabertos. No entanto, durante o movimento brusco, ele acabou derramando bebida em uma mulher ao lado. Peter imediatamente se aproximou para se desculpar, mas algo estranho aconteceu. Sua mão ficou grudada na roupa dela e por mais que tentasse, não conseguia soltá-la. O namorado da mulher ficou furioso, achando que Peter estava tentando se aproveitar da situação. Com raiva, ele empurrou Peter com força, mas isso só piorou as coisas. Em vez de soltá-lo, acabou rasgando a blusa da mulher. O ambiente ficou em choque e os curiosos ao redor começaram a murmurar, deixando o namorado ainda mais irritado. Ele acreditava que Peter estava provocando-o de propósito. Nesse momento, Peter percebeu que sua outra mão também estava grudada em outra superfície. O namorado da mulher, tomado pela fúria, avançou para atacá-lo, mas Peter, de alguma forma, conseguiu desviar com facilidade, fazendo com que o homem caísse desajeitadamente no chão. As pessoas ao redor tentaram conter Peter, mas ele, sem entender como, se esquivava de todos com agilidade surpreendente. Até ele mesmo estava confuso sobre como estava conseguindo fazer aquilo. Assustado com a situação bizarra, ele fugiu para casa. Mas os acontecimentos estranhos não pararam por aí. Assim que chegou em casa, ele notou algo ainda mais inacreditável. Com um reflexo quase instintivo, ele conseguiu agarrar uma mosca que voava pelo ar. Olhando para o pequeno inseto em sua mão, sentiu um impulso estranho de colocá-lo na boca. Mas por sorte, uma voz ao seu lado o impediu. Confuso com tudo o que aconteceu naquele dia, Peter foi até o espelho. Ao observar seu próprio reflexo, percebeu algo peculiar. Havia um fio fino e estranho em seu pescoço. Ele puxou com força. Olhando mais de perto, Peter percebeu que havia uma aranha morta grudada no fio em seu pescoço. Foi então que se lembrou. Durante sua visita ao laboratório naquele dia, ele havia sido mordido. O problema é que aquele laboratório era conhecido por criar aranhas mutantes e altamente venenosas. O pânico tomou conta dele. Com o coração acelerado, ele correu para pesquisar na internet sobre o que fazer. No entanto, assim que tentou digitar, percebeu que suas mãos ficaram grudadas no teclado. Mas na manhã seguinte, ao acordar e se espreguiçar, bateu com tanta força na parede que abriu um buraco. Quando foi lavar o rosto, apertou a torneira com um pouco mais de força e ela quebrou instantaneamente. Ele tentou consertar, mas assim que tocou no encanamento, este também se partiu ao meio. Desesperado, Peter Parker abriu cuidadosamente a porta de casa, tomando o máximo de cuidado para não causar mais estragos. Ele conseguia ouvir até mesmo os mínimos barulhos ao redor. Ele estava na quadra de basquete quando um colega derrubou sua garrafa de água. Billy, em vez de se desculpar, mandou o outro garoto tomar mais cuidado. Peter Parker deu um passo à frente, pois já havia sido vítima das provocações de Billy várias vezes. Dessa vez, ele decidiu dar uma lição no valentão. Após um embate acirrado, Billy não conseguiu nem tocar na bola, ficando furioso. Ele declarou que resolveriam tudo ali mesmo. Quando a partida começou, Peter Parker avançou rapidamente, derrubou Billy no chão e com um salto incrível alcançou uma altura de 10 metros. O público ficou completamente boquiaberto com o que viu. No auge da jogada, Peter Parker finalizou a cesta com um movimento impressionante, deixando todos em choque. Depois da aula, Peter Parker foi para um lugar isolado para testar melhor seus novos poderes. Ele ficou experimentando suas habilidades até que a noite caiu e só então resolveu ir para casa. Ao chegar, encontrou seu tio Ben esperando por ele. Na porta, com um olhar severo, tio Ben lembrou Peter de que haviam combinado de se encontrar às 6 da tarde, mas agora já passava das 8. Irritado, o tio deu uma bronca séria nele. Segundo tio Ben, se Peter realmente tinha habilidades especiais, deveria usá-las para ajudar os outros e não para brigar ou humilhar adversários. Esse era o verdadeiro propósito da vida. Porém, com o espírito rebelde à flor da pele, Bid ignorou completamente as palavras de seu tio, bateu a porta com força e saiu sem olhar para trás. Preocupado, Ben Shu decidiu segui-lo discretamente. Peter entrou em uma loja de conveniência para comprar algo, mas ao chegar no caixa, percebeu que não tinha dinheiro suficiente. O atendente zombou dele, o que só aumentou sua raiva. Peter, indignado, estava prestes a sair quando ele viu um estranho roubar dinheiro do caixa e sair correndo. O atendente, desesperado, correu atrás do ladrão e pediu ajuda a Peter. No entanto, Peter respondeu friamente e não fez nada. Por uma infeliz coincidência, o ladrão acabou cruzando o caminho de tio Ben, que ainda estava procurando por Peter. Parker, vendo o crime acontecer diante de seus olhos, tio Ben tentou impedir o criminoso, mas no meio da luta, o ladrão acidentalmente disparou um tiro, matando o tio Ben. Quando Peter Parker finalmente chegou ao local, já era tarde demais. Seu tio estava morto. A dor e o remorso tomaram conta dele instantaneamente. Se tio Ben não tivesse saído naquela noite para procurá-lo, ainda estaria vivo. Naquela mesma noite, a polícia bateu a porta de Peter Parker e lhe mostrou um retrato falado feito com base no depoimento de uma testemunha. Ao olhar a imagem, Peter Parker ficou completamente paralisado. O criminoso era exatamente o mesmo homem que ele viu na loja de conveniência. Os policiais mencionaram que o assassino tinha uma tatuagem recém-feita em seu braço. Enquanto tia May chorava inconsolavelmente, Peter Parker jurou que faria justiça com as próprias mãos. Ele passou a patrulhar discretamente cada canto da cidade em busca do assassino. Para esconder sua identidade, Peter Parker costurou um traje próprio. Além disso, para aumentar sua eficiência na caçada, ele desenvolveu um lançador de teias extremamente resistente. Após inúmeras tentativas fracassadas, finalmente conseguiu aperfeiçoá-lo. Naquela noite, ele subiu até o topo de um prédio para testar sua invenção pela primeira vez. Com um salto ousado, ele se lançou no ar. Com um balanço perfeito, ele pousou com segurança. A partir desse momento, começou a se soltar completamente, vagando pelos cantos da cidade para combater o crime. Inicialmente, seu único objetivo era encontrar o assassino de tio Ben, mas acabou sendo filmado por vários curiosos e viralizou no YouTube. Em pouco tempo, seu nome estava nos Trending Topics, tornando-se o mais novo fenômeno da internet. No entanto, a fama repentina fez com que a polícia começasse a ficar de olho nele. Para proteger sua identidade, Peter Parker pesquisou na internet sobre técnicas de modulação de voz usadas por atletas e criou um uniforme vermelho e azul costurado sob medida. Assim nasceu o Homem-Aranha mais estiloso de todos os tempos. O que vocês acham? Agora, equipado com seu traje e confiança, Peter podia combater o crime sem se preocupar com sua identidade. Ele começou a patrulhar a cidade e usar suas teias para realizar incríveis acrobacias. No entanto, ao capturar um suspeito e examinar seu braço, percebeu que ele não possuía a tatuagem mencionada pela polícia. Aquele homem não era o assassino de tio Ben. Nesse momento, os policiais chegaram ao local e apontaram suas armas para ele. Com reflexos incríveis, Peter desviou de todas as balas e com um giro no ar, desarmou um dos oficiais. Porém, conforme mais e mais policiais chegavam, ele decidiu recuar e fugiu rapidamente da cena. O incidente atraiu grande
atenção da polícia. Eles passaram a tratar o Homem-Aranha como um vigilante descontrolado e afirmaram que ele não tinha o direito de interferir na segurança pública. A namorada de Peter, Gwen, o convidou para jantar em sua casa. Ele não imaginava que seu futuro sogro era ninguém menos que o chefe de polícia encarregado de capturar o Homem-Aranha. Durante o jantar, a conversa naturalmente chegou ao assunto do Homem-Aranha viral. O chefe de polícia expressou sua frustração, afirmando que aquele vigilante mascarado era um criminoso perigoso que atacava pessoas no meio da noite e causava o caos pela cidade. Ao ouvir seu futuro sogro falar assim, Peter ficou indignado. Ele imediatamente retrucou, argumentando que o Homem-Aranha só estava tentando ajudar. A discussão rapidamente esquentou e o clima na mesa ficou extremamente tenso. Felizmente, Gwen interveio antes que a situação piorasse, levando Peter até o terraço. Lá, ela o questionou sobre seu comportamento agressivo. Afinal, aquele era seu futuro sogro. Diante disso, Peter tomou uma decisão ousada. Revelou sua verdadeira identidade para Gwen. Ela ficou em choque, incapaz de acreditar que seu próprio namorado era o Homem-Aranha. Antes que pudessem continuar a conversa, sirenes de polícia começaram a soar nas ruas abaixo. Sem perder tempo, Peter se lançou do prédio com um salto ágil. O confronto na ponte ao mesmo tempo. Em uma ponte elevada, um homem misterioso estava causando destruição. Ele lançava carros para fora da pista, criando um verdadeiro caos no trânsito. No último segundo, Peter chegou ao local e acertou um chute no vilão, interrompendo sua destruição. Em seguida, usou suas teias para segurar os veículos que estavam prestes a cair. O homem misterioso começou a perder forças. Seus poderes pareciam estar enfraquecendo. Percebendo isso, ele rapidamente fugiu antes que Peter pudesse capturá-lo. Justo quando Peter se preparava para persegui-lo, ouviu um grito desesperado de socorro vindo de um dos carros pendurados na ponte. O menino que estava preso no carro estava em pânico e Peter tentou acalmar suas emoções. Ele entrou no carro para resgatar o menino, mas nesse momento, o carro começou a vazar óleo e rapidamente o veículo pegou fogo. Quando o carro estava prestes a cair, Peter disparou uma teia e conseguiu salvar o menino. Nesse instante, ele finalmente entendeu as palavras que o livro lhe diz. Um herói deve assumir a responsabilidade que lhe cabe e seus superpoderes devem ser usados para ajudar aqueles que precisam e não para buscar vingança. Enquanto ainda refletia sobre suas ações, Peter recebeu uma ligação urgente de Dr. Kurt Connors, seu mentor e cientista. O Dr. Connors tinha informações cruciais sobre um novo experimento que estava em andamento e ele precisava da ajuda de Peter para evitar que algo perigoso acontecesse. No dia seguinte, Peter foi procurar o Dr. Connors para esclarecer algumas dúvidas sobre os experimentos de regeneração com a substância X. Durante a conversa, ele começou a perceber algo estranho. O Dr. Connors parecia mais agitado do que o normal, e enquanto explicava os avanços da pesquisa, Peter notou um detalhe crucial. O homem da substância X da noite anterior era, na verdade, o próprio Dr. Connors. Ao aprofundar a investigação, Peter descobriu que o Dr. Connors vinha há anos estudando a regeneração de tecidos usando a substância X. Ele havia feito uma descoberta revolucionária ao extrair o DNA de lagarto para desenvolver a tecnologia de regeneração. No entanto, essa experiência não ocorreu sem consequências. O DNA de lagarto havia começado a afetar fisicamente o Dr. Connors, alterando sua biologia de maneiras inesperadas. Peter, ao fazer essa grande descoberta, correu para contar ao nervoso sogro, mas o sogro achou que ele estava apenas falando bobagem. Para provar o que dizia, Peter foi até o local onde a substância X estava sendo usada e instalou câmeras ao redor, planejando filmar provas do monstro. Depois de um tempo, finalmente houve uma reação da substância X. Peter olhou ao redor, pronto para lutar a qualquer momento. De repente, o monstro apareceu por trás dele e Peter foi imobilizado, incapaz de se mover. O monstro então usou um poderoso movimento de vento para atacar, cortando Peter. Estava prestes a desferir o golpe fatal. A câmera de repente brilhou e durante a luta, ambos caíram na água. Aproveitando a oportunidade, Peter se soltou do monstro lagarto e conseguiu se afastar. Ao subir na margem, o monstro lagarto percebeu a câmera na parede e nela estava escrito Peter Parker. Nesse momento, ele finalmente descobriu a verdadeira identidade do Homem-Aranha. De repente, o vaso sanitário começou a tremer violentamente. No segundo seguinte, o vaso inteiro desabou e o monstro lagarto saiu dele de maneira um tanto peculiar. As garotas ficaram assustadas e correram para longe. Peter rapidamente pediu para Gwen e os outros se afastarem, enquanto ele avançava para enfrentar o monstro lagarto. Sem tempo para vestir seu traje, Peter não era páreo para o monstro lagarto, que o arremessou com facilidade. Em seguida, o monstro lagarto pegou um frasco de veneno sobre a mesa, fez uma bomba caseira e a atirou. Após a explosão, alguns restos caíram na face do monstro lagarto. Peter então conseguiu vestir seu traje de super-herói e iniciou o contra-ataque, disparando teias enquanto tentava acordar Dr. Connors. Porém, a consciência do doutor já estava sendo dominada pelo monstro lagarto. O monstro lagarto usou um poderoso golpe e lançou Peter para longe. Ele tinha uma habilidade regenerativa assustadora e seus ferimentos rapidamente se curavam. Peter, usando suas teias, conseguiu prender o monstro lagarto com firmeza. Em seguida, ele jogou Gwen pela janela para mantê-la em segurança. Sem mais preocupações com ela, Peter começou a lutar com todas as forças. Eles lutaram do lado de fora até a biblioteca, onde o tinha um homem, destrido e falta de percepção, estava ouvindo música tranquilamente, sem notar a ameaça. Durante a luta, Peter foi fortemente lançado ao chão, mas quando ele se levantou, o monstro já havia desaparecido. Seguindo os rastros no local, Peter conseguiu rastrear o monstro até um esgoto, onde descobriu o laboratório subterrâneo dele. O monstro lagarto estava tentando espalhar o vírus para toda a cidade, com a intenção de transformar todos em novos seres humanos como ele. Nesse momento, o monstro lagarto foi localizado por um grupo de policiais, que começaram a disparar contra ele. Mas depois de um tempo, o monstro caiu no chão, aparentemente derrotado. No entanto, antes que todos se aproximassem, o monstro começou a se reagrupar e liberou uma grande quantidade de vírus. Todos que estavam ao redor foram infectados e se transformaram em monstros como ele. Peter, com a ajuda de Gwen, tentou alertar os outros sobre os planos malignos do monstro, que pretendia pegar o lançador de vírus na empresa deles e depois liberar o vírus no topo do centro da cidade. Após ouvir isso, Gwen não planejou fugir, pois a cura para o vírus estava quase pronta. Peter, preocupado com a situação de Gwen, sabia que ela estava em grande perigo e se apressou para o local de infecção. No
entanto, ele foi surpreendido pela polícia, que o acertou com um tranquilizante. Peter caiu pesadamente do alto, mas a equipe de resgate imediatamente correu para segurá-lo. Nesse momento, o Sr. Lee apareceu. Ele queria descobrir quem estava por trás da máscara, e quando retiraram a máscara de Peter, ele rapidamente usou suas teias para desarmar todos os policiais ao redor, incluindo o próprio Sr. Lee. Peter não queria que seu segredo fosse revelado, mas a segurança de Gwen era mais importante. Peter Park não teve escolha e revelou sua identidade. O Sr. Lee ficou surpreso e imediatamente ficou em choque ao perceber que o namorado de sua filha era, na verdade, o herói mascarado. Peter não teve tempo para explicar, colocou a máscara novamente e correu para salvar sua namorada. Porém, ele foi atingido por um tiro nas pernas, mas não se importou com a dor e seguiu em direção ao local. Enquanto isso, o monstro lagarto pegou o lançador de vírus e começou a escalar a torre mais alta da cidade. O monstro lagarto então colocou o vírus no lançador, que liberaria o vírus por toda a cidade em 2 minutos. Nesse momento, Homem-Aranha finalmente apareceu e deu um soco no monstro lagarto, derrubando-os dos altos. O monstro lagarto agarrou o Homem-Aranha e destruiu seu lançador de teias, e então retirou sua máscara, começando a zombar dele. No entanto, o chefe de polícia apareceu para apoiar e disparou várias vezes contra o monstro lagarto, entregando a cura ao Homem-Aranha para que ele a liberasse. O chefe de polícia ficou para enfrentar o monstro lagarto e prendê-lo. O monstro lagarto, que possuía uma capacidade de regeneração incrível, se recuperou rapidamente, voltando à sua forma inicial em pouco tempo. Com o apoio do chefe de polícia, Homem-Aranha conseguiu finalmente liberar a cura, o que causou uma grande explosão no céu. Com o efeito da cura, o monstro lagarto começou a recuperar sua forma humana. Quando o Homem-Aranha chegou até o chefe de polícia, ele já estava à beira da morte. O chefe de polícia se desculpou por tê-lo acusado injustamente e disse que a cidade precisava de um herói como ele. Antes de falecer, ele pediu que Homem-Aranha se afastasse de sua filha, Gwen, e não a envolvesse mais. Homem-Aranha, então, concordou com seu pedido. Eventualmente, o Dr. Connors foi preso e recebeu a punição que merecia. Homem-Aranha, por sua vez, seguiu o pedido do chefe de polícia e se distanciou de Gwen, que ficou profundamente triste com a separação, e partiu. Embora Homem-Aranha tivesse cumprido sua missão, ele nunca esqueceu as palavras do Lee: quanto maior a habilidade, maior a responsabilidade. Essa também era a missão do Homem-Aranha. Depois de ser salvo pelo Homem-Aranha, Max ficou extremamente animado por dentro. Em sua vida cotidiana, ele era apenas uma pessoa de baixo perfil e com dificuldades financeiras, mas não imaginava que o Homem-Aranha, alguém tão admirado por muitos, teria notado ele. Desde então, ele se tornou um fã devoto do Homem-Aranha. Embora a vida de Peter seguisse com suas batalhas diárias, ele nunca deixou de se lembrar dos momentos difíceis, da perda de pessoas queridas e da responsabilidade que seus poderes lhe davam. A lembrança de seu tio, de Gwen e do chefe de polícia o acompanhavam, mantendo-o focado na missão de proteger a cidade. Mas, no fundo, ele sabia que não seria fácil seguir em frente sem os desafios emocionais que seu coração carregava. Max, por sua vez, com seu entusiasmo renovado, começou a observar mais atentamente os passos do Homem-Aranha, desejando de alguma forma ajudá-lo, ou, quem sabe, até encontrar uma maneira de se tornar algo mais do que uma pessoa comum. Este dia era o seu aniversário, mas ele foi forçado pelos seus superiores a ficar trabalhando até tarde. Embora tenha reclamado, ele foi de boa vontade continuar seu trabalho. Achava que tudo estava indo bem, mas algo inesperado aconteceu. Max caiu em um aquário cheio de placas elétricas, e imediatamente todas as placas começaram a atacar violentamente, provocando uma grande explosão. Após a explosão, Max foi dado como morto. Para encobrir o incidente, os altos executivos da empresa ordenaram que o corpo fosse escondido. No entanto, o inesperado aconteceu. Max sobreviveu. Não apenas isso, mas ele desenvolveu a habilidade de controlar eletricidade. Sua pele, antes queimada, começou a se regenerar e ele passou a se rejuvenescer repetidamente. Quando ele andou pela rua, as luzes dos carros começaram a piscar incessantemente, como se fossem afetadas por sua presença. Quando ele colocou a mão sobre os faróis de um carro, algo estranho aconteceu. Ele começou a absorver toda a eletricidade dos veículos. Com essa nova habilidade, Max se viu em uma situação sem precedentes. Ele chegou à cidade movimentada e, ao abrir o visor do capacete, colocou as mãos no chão, começando a absorver eletricidade de forma desenfreada. Esse comportamento chamou a atenção de um policial, que rapidamente pediu reforços e tentou dispersar a multidão. Em seguida, ele se aproximou e gritou para Max parar. Max lentamente levantou a cabeça e, ao ver a cena, o policial imediatamente sacou sua arma e apontou para ele. Max também ficou assustado e, nesse momento, um trem grande estava vindo na direção dele. No reflexo, ele levantou a mão e liberou uma poderosa corrente elétrica. A energia foi tão forte que derrubou o trem no chão, fazendo com que os pedestres entrassem em pânico e fugissem. Neste momento, uma grande equipe de policiais cercou Max e ele viu seu rosto na tela gigante, ficando surpreso, pois essa era a primeira vez em sua vida que ele se via tão amplamente exposto. Por um instante, ele sentiu como se tivesse se tornado um super-herói, mas nesse momento, um policial lançou um dispositivo científico contra ele. Max tentou se desculpar, mas ouviu as pessoas ao redor chamá-lo de monstro. Ele finalmente perdeu a paciência. Com o movimento de sua mão, ele liberou uma força aterradora, imediatamente derrubando todos ao seu redor. Algumas pessoas não conseguiram se esquivar a tempo e foram atingidas. Suas habilidades eram quase comparáveis às de Thor, mas uma bala acabou mudando seu destino. Quando o Electro viu que era seu ídolo, o Homem-Aranha, ele relaxou a guarda e ouviu de seu próprio ídolo que ele era o pequeno incendiário que havia causado tumulto dias antes. O Homem-Aranha perguntou o que estava acontecendo e o Electro respondeu que não sabia, apenas sentia uma enorme força dentro de si. Peter tentou acalmá-lo, dizendo a ele para não se preocupar, mas então pediu aos policiais para não atirarem. Tudo estava sob controle, mas de repente, um policial disparou um tiro que atingiu o Electro. Isso fez com que ele ficasse furioso. O Homem-Aranha tentou lançar sua teia para ajudar, mas o Electro se esquivou rapidamente e até o lançador de teias foi danificado. Nesse momento,
momento, uma tela gigante caiu em direção a um policial, e Peter rapidamente usou seus poderes para salvá-lo, sendo recebido por uma onda de aplausos. As pessoas ao redor começaram a gritar o nome do Homem-Aranha. Porém, no momento em que a tela trocou a imagem do Electro para a do Homem-Aranha, ele começou a perceber que as pessoas o estavam chamando de monstro. Ele acreditava que o Homem-Aranha o havia enganado e armado uma armadilha, o que fez sua raiva crescer ainda mais. Ele então virou-se furioso em direção ao Homem-Aranha. Peter imediatamente saltou para trás, fazendo um movimento acrobático e usando um carro para bloquear um ataque mortal. Nesse momento, seu sentido aranha foi ativado e uma onda de eletricidade começou a se concentrar nas escadas ao seu redor. O perigo iminente para os civis parecia inevitável. Peter, com seu lançador de teias, disparou inúmeras teias, começando por puxar o carro e depois salvando todas as pessoas em perigo. O Electro, furioso, se lançou contra o Homem-Aranha. Peter, com rapidez, desviou e no momento certo, usou um extintor de incêndio para contra-atacar. O Electro liberou uma onda de eletricidade e ambos foram jogados para longe pela força do choque. Neste momento, o Electro havia perdido o controle, e ficou completamente consumido pelo poder da eletricidade. Ele começou a absorver toda a energia elétrica da cidade, causando uma escuridão total. De repente, uma explosão de energia descomunal irrompeu de seu corpo, lançando-se sem piedade contra a multidão, causando pânico. No momento crítico, uma poderosa corrente de água atingiu o Electro, causando um curto-circuito em seu corpo e fazendo-o cair de forma descontrolada. O perigo foi finalmente resolvido. Após essa batalha, Peter percebeu as fraquezas de seu lançador de teias e decidiu aprimorá-lo. No entanto, quase incendiou toda a casa no processo. No final, o experimento falhou. Enquanto isso, o fundador da empresa Osborn, Norman, estava à beira da morte. Antes de falecer, ele revelou ao filho, Harry, que sua família carregava uma maldição genética. A partir dos 20 anos, começava a desenvolver uma doença rara e mortal que havia matado todos os membros de sua família. Após investigações, Harry descobriu que o pai de Peter, antes de falecer, havia pesquisado um soro que poderia curar essa doença. No entanto, após o incidente envolvendo o vilão, Norman Osborn, a empresa havia destruído todas as amostras. A única solução seria o sangue do Homem-Aranha, e Harry soube que Peter, o Homem-Aranha, estava tirando fotos de si mesmo. Então, ele decidiu pedir a Peter para ajudá-lo a estabelecer um contato e conseguir o sangue do herói. 2 dias depois, Peter, como Homem-Aranha, procurou Harry. Harry pensava que finalmente conseguiria a ajuda de Peter, mas o Homem-Aranha recusou sua oferta. Embora seu sangue pudesse curar a doença, se algo de errado acontecesse e ele se transformasse em uma versão humana de um vilão, as consequências seriam desastrosas. Vendo que o Homem-Aranha preferia deixar Harry morrer, Harry ficou furioso. Então, ele encontrou o Electro, que estava preso na empresa, e fez um acordo com ele. Electro concordou em se juntar a Harry para matar o Homem-Aranha. Sem hesitar, Electro aceitou a proposta. Nesse momento, os seguranças da empresa chegaram, mas Harry imediatamente injetou uma grande quantidade de eletricidade em Electro, que foi libertado de suas restrições. Em um instante, Electro derrotou todos os seguranças. Depois disso, eles voltaram à empresa, onde encontraram a alta cúpula. Sob tortura, Electro forçou-os a levar Harry até um laboratório secreto, onde armazenavam o soro que seu pai havia desenvolvido. Harry, sem hesitar, injetou o soro em seu corpo. Imediatamente, o soro reagiu dentro dele, causando uma dor intensa. Ele, então, rastejou até o traje de combate que seu pai havia deixado para ele. Ao vestir a armadura, ele conseguiu salvar sua vida. A armadura, na verdade, possuía uma função de automanutenção extremamente eficiente. E assim, Harry se transformou no novo e poderosamente blindado Pequeno Diabo. Enquanto isso, Peter estava passando um tempo com sua namorada Gwen, quando de repente, toda a cidade de Nova York caiu em completa escuridão. E o responsável por isso era Electro. Peter pensou em usar a mesma estratégia para parar Electro, tentando usar a água para neutralizá-lo. No entanto, Electro, depois de ter absorvido toda a energia elétrica da cidade, havia se tornado muito mais forte. Os dois começaram uma feroz batalha. A luta foi intensa, com ambos trocando ataques rápidos. Peter usou seu lançador de teias para fazer um movimento de aceleração, mas no momento seguinte, Electro conseguiu agarrar o pescoço de Peter. Logo depois, Electro liberou uma onda de energia. Peter, preso, usou o lançador de teias para tentar se soltar, mas Electro imediatamente liberou um forte fluxo de eletricidade, tentando destruir o lançador de teias de Peter. Porém, o lançador já havia sido modificado por Gwen, tornando-se resistente o suficiente para sobreviver à descarga. Peter conseguiu virar a situação temporariamente, mas isso só fez Electro ficar ainda mais furioso. Ele se transformou em um fluxo de eletricidade super poderoso e partiu para um ataque brutal, deixando Peter sem defesa. No final, Electro conseguiu controlá-lo, deixando-o suspenso no ar, incapaz de se mover. De repente, um carro apareceu rapidamente e atingiu Electro, jogando-o para longe. Quem desceu do carro foi Gwen, deixando Peter completamente surpreso. Diante de um inimigo tão poderoso como Electro, Peter estava preocupado com Gwen, achando que ela não deveria estar ali. Mas Gwen disse que conhecia muito bem o sistema, e só ela sabia como reiniciar o sistema de controle. Vendo a determinação de Gwen, Peter concordou em deixá-la entrar e reiniciar o sistema no momento certo. A seguir, uma cena visual espetacular se desenrolou. Apesar dos ataques contínuos de Electro, Peter teve que se esquivar constantemente. Foi então que ele viu a oportunidade de usar uma teia para prender temporariamente Electro. Com isso, ele continuou atirando teias em várias direções para manter o controle. Enquanto isso, Electro estava lutando para se soltar e iniciou um ataque feroz contra Peter. Peter, com muita dificuldade, conseguiu resistir, unindo todas as teias ao redor e dando tempo para Gwen reiniciar o sistema e preparar o golpe final. Logo, uma grande quantidade de energia começou a invadir o corpo de Electro, até que, devido ao excesso de carga, Electro explodiu, se desintegrando em uma nuvem de cinzas. Neste momento, a energia da cidade foi restaurada, e se tudo tivesse parado naquele instante, teria sido perfeito. Peter ainda estava tentando se recuperar do intenso confronto. Foi então que Harry apareceu entre os dois. Ao ver Gwen, Harry finalmente percebeu que tudo aquilo havia sido causado pelo medo de Peter. Em seguida, ele começou a acusar Peter. Ele não conseguia acreditar que o melhor amigo havia se recusado a ajudá-lo nos momentos mais difíceis. Enfurecido, ele pegou Gwen e a levou para um lugar alto, com os olhos cheios de ódio. Lá, ele a lançou para baixo, e Peter,
em um movimento rápido, conseguiu segurá-la antes que ela caísse. No momento da queda, uma bomba de abóbora explodiu. Peter rapidamente puxou Gwen para a segurança e a colocou em um lugar seguro antes de partir para uma intensa luta com Harry. Mas devido à ferocidade do combate, a batalha acabou causando uma grande destruição ao redor. Com isso, Gwen caiu. Peter imediatamente disparou sua teia para tentar puxá-la, mas nesse momento, Harry atacou novamente. Desesperado, Peter não conseguiu evitar a luta com Harry, e após um intenso embate, ele conseguiu prender o braço de Harry com a teia. Embora tivesse temporariamente imobilizado Harry, a teia de Peter acabou se rompendo, e Gwen continuou a cair a uma velocidade assustadora. Peter saltou atrás dela, mas a distância era muito grande, e ele não conseguiu alcançar a tempo. Disparou a teia na tentativa de pegá-la. Quando finalmente chegou perto de Gwen, ela já estava sem vida, e o destino havia pregado uma cruel peça em Peter. Ele a segurou em seus braços, completamente devastado. Se ele tivesse seguido o conselho de seu tio e se afastado de Gwen, talvez ela ainda estivesse viva. Esse seria um sofrimento que ele jamais conseguiria apagar de sua memória. Peter se afastou de tudo, tornando-se cada vez mais isolado. Todos os dias, ele ia até o local onde Gwen havia caído e ficava lá o dia inteiro. Para eles que haviam se amado profundamente, agora estavam separados por uma linha invisível entre a vida e a morte. Talvez, como herói, quanto mais poder você tem, mais você perde. Esse é um dos momentos mais marcantes para o personagem, com uma carga emocional intensa, refletindo sobre as perdas que ele enfrenta, apesar de ser um herói. Com essa conclusão, a história toma um rumo de renovação para o legado do Homem-Aranha. Apesar da dor e perda que Peter Parker experimenta, a cidade e até mesmo o espírito de um novo herói surge com esperança ao ver um novo Homem-Aranha surgir. Mesmo em um momento tão sombrio, o leitor ou espectador é lembrado de que mesmo após grandes tragédias, a chama da heroísmo nunca se apaga completamente. A introdução de um Homem de Ferro com traje blindado para enfrentar um novo herói que se levanta adiciona um elemento de recomeço e a contínua luta pela justiça. Além disso, a presença da voz familiar no ar, junto com o espírito inquebrantável do pequeno Homem-Aranha, simboliza a perpetuação do legado de Peter, que mesmo sem o traje, vive através de outros. E claro, a frase de encerramento adiciona um toque de leveza, sugerindo que a jornada do herói continua de forma inesperada, com o futuro sendo marcado por novos episódios.